É... vamos lá, acho que a gente pode desempacotar isso. Tem bastante coisa nessa pilha hoje. Tem mesmo. Bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Olá? Hoje a gente tem uma anotação assim absolutamente fascinante na mesa. Muito. A missão dessa exploração é tentar desvendar um mistério bem universal. Nós estamos analisando a fundo a pesquisa do Everton Andrade, que se chama Validação, Cognição e Comportamento. Um trabalho excelente. Sim, e o nosso objetivo aqui é entender essa necessidade que parece quase insaciável, né? Que o ser humano tem de validação. Exato. A gente quer descobrir por que, para o nosso cérebro, uma rejeição simples, muitas vezes, parece uma ameaça literal à sobrevivência. É muito forte isso. E mais importante, como é possível alcançar uma verdadeira autonomia emocional no meio desse caos moderno todo? Sabe o que é realmente transformador nesse material logo de cara? O quê? É a mudança drástica de perspectiva. Porque a busca por validação não é retratada aqui apenas como um hábito ruim. Certo. Não é uma fraqueza, uma falha de caráter que a pessoa precisa superar com força de vontade. Aquela coisa de pensamento positivo, né? Isso. Na verdade, trata-se de uma tentativa desesperada, quase primal, do ser humano de ser reconhecido como sujeito no mundo. Nossa. E a promessa para quem acompanha a gente hoje é entender detalhadamente a mecânica por trás disso tudo. Entender as engrenagens. Exatamente. O grande objetivo é fornecer as ferramentas conceituais para que seja possível parar de usar a opinião do outro como se fosse tipo um oxigênio emocional. Essa imagem de usar o outro como oxigênio é muito forte, eu fiquei chocada lendo. E para ilustrar o quão exaustivo isso pode ser na prática, as notas trazem duas histórias que funcionam como um espelho partido. Mostrando os dois lados da moeda. Isso. Primeiro tem o caso do Arthur. O Arthur, ele é descrito como aquele clássico filho perfeito. O aluno nota 10. O aluno nota 10 que virou um profissional exemplar. Só que, no ambiente de trabalho, ele trampa num escritório de arquitetura, ele nunca entrega um projeto sem antes fazer uma peregrinação. É uma dependência enorme. Ele precisa perguntar para pelo menos uns 3 colegas diferentes. O que achou? Ficou bom mesmo? Tem certeza? O nível de insegurança é palpável. É uma insegurança que paralisa completamente a pessoa. Muito. E tem um episódio específico nas notas muito revelador sobre ele? Sim, a questão da fachada. Exato. Ele desenhou uma fachada arquitetônica super inovadora. Era um trabalho excelente. Aí um dos sócios sêniores do escritório olhou o projeto e fez uma crítica leve. Aquela sugestão de alinhamento rotineira de revisão. Sim, coisa de dia a dia. Mas em vez de absorver o feedback, ou até de defender a própria visão técnica, que era bem sólida, o Arthur sentiu aquele vazio no estômago. Aquela sensação de que o chão sumiu. Suor frio. Ele foi para casa e, gente, ele passou a madrugada inteira, virado, refazendo o projeto do zero. E o que me deixou mais perplexa foi o motivo. Ele não refez para melhorar o design. Não, ele refez puramente para eliminar qualquer traço da própria identidade que pudesse ser rejeitado no dia seguinte. Na cabeça dele, um monólogo interno era tipo: se ele não gostou desse detalhe, o meu talento inteiro é uma farsa. Eu sou uma fraude e só valho o que meu último elogio diz. Exatamente isso. Se a gente conectar essa reação do Arthur ao quadro geral da psicologia clínica, o que a gente observa aí são distorções cognitivas muito bem documentadas. Quais seriam? Especificamente, o raciocínio emocional e a catastrofização. Ah, tá. Funciona assim. Ele sente uma angústia profunda e se sente como uma farsa. Logo, a mente dele assume como verdade absoluta que ele é uma farsa. O raciocínio emocional dita a regra ali. Nossa, o sentimento vira o fato. Perfeito. Em seguida vem a catastrofização, onde uma crítica leve sobre, sei lá, o ângulo de uma janela se transforma em frações de segundo na catástrofe iminente de perder o emprego e o valor profissional. É uma bola de neve mental que esmaga a pessoa, né? Totalmente. Mas a raiz psicológica disso vai muito mais fundo que o ambiente corporativo. O texto aponta para a infância do Arthur. Aquela parte do afeto. Isso. Foi marcada por um conceito chamado afeto condicionante. Explica um pouco melhor isso. Em termos práticos, significa que os pais dele só o viam,
só validavam a existência dele e demonstravam orgulho quando ele trazia o boletim com notas altas ou ganhava uma medalha. Ele não foi amado pelo que era. Exato. Não pela essência, mas estritamente pelo que ele fazia e produzia. Isso corta o coração. É criar uma criança baseada só em métrica de performance. E qual é o resultado disso a longo prazo? A consequência direta é o desenvolvimento do que a psicanálise chama de falso self adaptativo. Falso self. O Arthur cresceu e virou um camaleão, um perito em ler o ambiente e o desejo do outro para garantir a própria sobrevivência emocional. Ele molda a personalidade para agradar quem está em volta. Sim, por isso que para ele a validação não é um tapinha nas costas, é o oxigênio. Sem o aplauso externo, ele entra num estado agudo de ansiedade de aniquilação. Ansiedade de aniquilação é um termo forte. E é literal. Não é só tristeza, é a sensação aterrorizante de deixar de existir no momento em que a aprovação é suspensa. Isso lança uma luz imensa sobre o porquê de certas críticas doerem quase fisicamente na gente. Com certeza. E viver assim, correndo nessa esteira que nunca desliga, é insustentável. E aí entra o contraponto perfeito nas nossas anotações. A história da Helena. A Helena. Ela costumava ser exatamente como o Arthur. A rainha de se explicar exaustivamente. Sabe aquele perfil que recusa um café e manda um textão? Isso, um parágrafo de 12 linhas cheio de justificativas, emojis tristes pedindo perdão pelo amor de Deus. Ela carregava a culpa do mundo. É um comportamento clássico de quem tenta gerenciar a emoção de todo mundo ao redor para não lidar com a própria ansiedade, não é? Exatamente. Até que rola o momento de virada dela. Ela foi convidada para o aniversário de uma amiga influente. Aquela festa que tem que ir. Mas ela estava exausta. Drenada. A primeira reação, quando o convite chegou, foi aquela onda de culpa. O impulso imediato de digitar um testamento. Me desculpa, tive um imprevisto terrível, furou o pneu, o cano estourou. Mas ela não fez isso. Ela não fez. Em vez de ceder, ela parou, ela respirou e aplicou na prática o que a gente chama de autovalidação. Ela só escreveu: "Não poderei hoje, mas espero que se divirtam imensamente." Simples e direto. E o mais impressionante não foi a mensagem, foi o depois. Ela enviou, virou o celular para baixo na mesa e sustentou o desconforto agomiante do silêncio que se seguiu. Sustentar o silêncio. Esse detalhe é o epicentro da mudança. Conta mais sobre isso. Esse silêncio é ensurdecedor para quem passou a vida condicionado a buscar oxigênio no outro. O que a Helena fez exige uma força monumental. Ela suportou a ausência da resposta imediata que diria: "Ah, tudo bem, eu entendo." Ela quebrou o padrão. Quebrou o padrão de segurança. E isso leva a gente para uma questão biológica e histórica fundamental que a pesquisa explora muito bem. Sim, essa é a parte que eu estava super ansiosa para a gente discutir. Vamos lá. Porque a grande dúvida é: por que o cérebro reage tão mal com ansiedade física a esse silêncio? A resposta está na biologia evolutiva, né? Exatamente. Voltando para as savanas africanas. Isso. Lá na ancestralidade, não ser aceito pelo grupo não era só não ser chamado para a fogueira. Era morte física. Literal. Um humano sozinho na selva virava jantar de leão. Não sobrevive. Então, o nosso hardware cerebral evoluiu para interpretar rejeição social como ameaça letal iminente. A ironia é que o nosso hardware continua igualzinho ao de milhares de anos atrás. Mas o software social mudou. Completamente. O material faz um percurso histórico fascinante. Nas vilas rurais de séculos passados, os papéis eram rígidos. O ferreiro era o ferreiro, o padeiro era o padeiro. O valor da pessoa estava atrelado àquela função clara na comunidade. Isso. Mas aí veio a Revolução Industrial, a urbanização em massa, as metrópoles. E, de repente, milhões de pessoas se viram anônimas, precisando vender a própria imagem o tempo todo para conseguir emprego, status, pertencimento. A validação deixou de ser não ser expulso da caverna e virou moeda de troca. Uma moeda de troca hiperinflacionada na economia moderna. Faz todo sentido. E as notas mencionam o sociólogo David Riesman para explicar esse salto. Ele traz o conceito do indivíduo outro-dirigido. Riesman é cirúrgico nessa análise. Ele argumenta que a sociedade moderna passou a valorizar imensamente a conformidade ao grupo, em detrimento de manter uma bússola moral interna firme.
Como se a pessoa tivesse um radar na testa. Exato. Um radar ligado o tempo todo, escaneando o ambiente para captar o que esperam dela, ajustando o comportamento, a opinião, o tom de voz em tempo real. E quando atinge um nível patológico, isso devora a individualidade. E a mecânica neurológica por trás disso é brilhantemente explicada com a psicologia cognitivo-comportamental. E essa explicação neurológica foi um choque para mim. Por quê? Porque eu sempre presumi que a validação agia como um analgésico social, ativando o sistema opioide para acalmar a dor da rejeição. Muita gente pensa assim. Mas o material desmonta isso. Ele mostra que a aprovação funciona como um pico de dopamina. É mecanismo de recompensa puro. Ciclos de vício em ação. A neurociência mostra esse ciclo de reforçamento positivo perverso. É claro, primeiro a pessoa sente uma ansiedade terrível de ser rejeitada. Para lidar com a angústia, ela pede aprovação. Ou se justifica excessivamente, aí o outro aprova, a ansiedade some instantaneamente por causa do pico de dopamina. O alívio. E o alerta vermelho aqui é perceber que o vício real é no alívio da ansiedade, não no afeto da pessoa que aprova. Nossa, isso é profundo. Quando a Helena escrevia os textões, ela adotava um comportamento de segurança. Que reduzia a ansiedade a curto prazo, mas o custo era altíssimo. Ela não se desensibilizava ao conflito, continuava refém. E a academia já mapeou isso faz tempo. O Aaron Beck, em 1983, cunhou o termo sociotrofia para isso. Um conceito fundamental. Podemos pensar numa analogia biológica. Uma simbiose extrema onde um organismo perde a estrutura e depende do outro para ficar de pé. Pessoas com altos traços de sociotrofia sacrificam a autonomia só para manter o laço social. A dor da crítica é existencial para eles. Eles se sentem inexistentes se não tiverem um reflexo favorável do outro. E você usar a palavra reflexo agora é a ponte perfeita para a gente olhar isso pela lente da psicanálise. O Jacques Lacan desenvolveu o conceito do estádio do espelho. O clássico momento em que o bebê se reconhece, certo? Exatamente. A ideia do Lacan é que não nascemos prontos. O bebê enxerga o mundo fragmentado. Só começamos a ter noção de eu quando vemos nossa imagem refletida e unificada. Que não é só no espelho do quarto. É principalmente no olhar de quem cuida de nós. A mãe, o pai. O bebê percebe, eu existo porque essa pessoa está sorrindo para mim. Nos constituímos através do desejo do outro. E o desdobramento trágico disso na vida adulta é que essa necessidade vira um desejo inconsciente de ser o objeto que falta ao outro. A tentativa exaustiva de preencher um vazio existencial com um aplauso constante. Que nunca vai ser suficiente. Nunca, por definição. E isso nos leva à grande epifania dessa exploração. O outro, mas com a letra O maiúscula, o famoso grande outro ou cifrão A, na notação do Lacan. Esse conceito muda tudo. Eu confesso que eu imaginava que o grande outro fosse, sei lá, um chefe microgerenciador, uma tia que julga a roupa da gente no jantar, alguém de carne e osso. É o que a maioria pensa inicialmente. Mas o grande outro não é uma pessoa com um RG e CPF. Não é o chefe. É a cultura, né? A cultura, a estrutura da linguagem, as leis e normas morais implícitas que internalizamos desde o dia 1. A imagem da ilha deserta no texto é fantástica para ilustrar isso. Sim, o cara sofre um naufrágio, fica sozinho numa ilha, sem ninguém num raio de 1000 quilômetros, e ainda assim busca a validação desse grande outro. Ele faz uma cabana, acha feia para os padrões de arquitetura e sente vergonha sozinho na ilha. A estrutura simbólica viajou com ele na cabeça dele. É um peso enorme perceber que a gente carrega o tribunal inteiro dentro da cabeça. Muda como eu encaro a pressão social. Completamente. Porque a cura não é tampar o ouvido e parar de ligar para a opinião alheia, como o livro de autoajuda raso diz. É impossível. A verdadeira resolução é atravessar a fantasia de que esse grande outro absoluto tem a resposta de quem nós somos. Retirar dessa estrutura invisível a autoridade de ditar o nosso valor. E isso se alinha com a ideia da criança interna, né? O Arthur precisava olhar para o sócio sênior que fez a crítica e perceber que aquele cara não é o pai dele. Simbolicamente, o adulto precisa nascer. É a transição da heteronomia, onde a regra vem de fora, para a autonomia, onde a bússola vem de dentro. Só que essa transição levanta um alerta.
Na era do extremo, o pessoal lê sobre autonomia e acha que a meta é virar um lobo solitário, frio, imune a tudo. Eu me basto. O autor corrige isso muito rápido. Ele traz o conceito vital da interdependência. Não é para descambar para o isolamento. De jeito nenhum. Ele cita filósofos comunitaristas e Dostoiévski. E a literatura mostra que a recusa completa de aprovação social não leva à iluminação. Leva ao niilismo. A desumanização e solidão adoecedora. Não dá para apagar a biologia evolutiva. O instinto de pertencimento permitiu a cooperação. Sem o outro, a gente não constrói civilização. Fica claro que a autossuficiência absoluta é um mito moderno superestimado, que ganhou muita força nos anos 70, na Califórnia, o movimento do potencial humano. Que focou no umbigo e no individualismo extremo. Sendo que em 1943 o Maslow, na famosa pirâmide, já colocava a estima e o reconhecimento como degraus válidos e necessários para a autorrealização. O objetivo não é a frieza. É alcançar a diferenciação do self. Essa é a chave. Ter a clareza de onde as suas crenças terminam e as expectativas do outro começam. Diferenciar conformismo, que é seguir a manada por pavor de rejeição. Da coesão. Exato. Coesão é a escolha consciente de colaborar num grupo por um propósito maior. Essa distinção é fantástica. Mas a grande pergunta para quem está ouvindo é: como aterrissar tudo isso no dia a dia? Como sair do estado de sobrevivência do Arthur e chegar na tranquilidade da Helena? O trabalho do Everton entrega 3 pilares práticos. Qual é o primeiro? O desmame da explicação. É técnico e comportamental. Treinar o cérebro dizendo não para pequenos favores, sem emendar justificativas exaustivas. Bancar o silêncio. Suportar o desconforto de o outro achar que você foi frio. Cortar o ciclo de dopamina pela raiz. E o segundo pilar? A identificação da criança interior. Visão psicanalítica. Um luto simbólico de separar os pais dos críticos do presente. Matar a necessidade infantil de aprovação. Para poder interagir de adulto para adulto. Exato. Sem transferir o poder divino de ditar seu valor existencial para o outro. E o terceiro pilar amarra tudo. Diário de critérios internos. Sentar e definir por escrito o próprio padrão de sucesso. O que é um trabalho bem feito para você. Isso. Porque quando a crítica chega, você compara com seu critério documentado, em vez de simplesmente substituir a própria visão. E falando em reflexão, o material fecha com a etimologia. Essa parte adiciona uma camada poética incrível. A origem da palavra validação deriva de validos no latim, que não é ser aplaudido, é tornar-se forte por si mesmo, ter vigor interno. E a autoridade vem de auctoritas, ligada ao verbo augere, que é nutrir, fazer crescer. Ter autoridade emocional é a resiliência de fazer crescer o próprio ser, sem depender de estar plantado no solo alheio para florescer. Uma fundação estrutural própria. Fazer crescer, sem depender do solo alheio, resume muito a nossa jornada de hoje. Passamos pela ansiedade paralisante do Arthur, a coragem da mensagem curta da Helena. Voltamos nas savanas africanas. Fomos para Lacan e para o circuito neurológico de dopamina. O maior aprendizado não é o ideal inatingível de não precisar de ninguém.
É aprender a diminuir ativamente o número de juízes que a gente permite sentar no nosso tribunal pessoal. E para coroar essa análise, projetando para o nosso futuro imediato, a gente precisa cruzar tudo isso com os relatórios da Organização Mundial da Saúde de 2024 e 2025. Aqueles sobre mídias sociais e autoimagem. Sim, porque a grande provocação é: se a validação já era tortuosa numa vila de 300 pessoas, o que acontece quando o grande outro vira um algoritmo global? Um algoritmo desenhado por corporações para reter nossa dopamina numa economia predatória de likes. Como construir a diferenciação do selfie quando o espelho onde a humanidade se olha dezenas de vezes por dia é uma tela digital opaca, projetada matematicamente para nunca nos dar aprovação suficiente. É um cenário que muda completamente as regras, a tarefa de se defender de um espelho que lucra bilhões com a perpetuação da nossa insegurança. Para a pessoa nunca fechar o aplicativo. Uma reflexão absolutamente fantástica, densa e necessária para a gente levar para a vida na hora de consumir interações sociais. Agradeço imensamente a todo mundo que acompanhou esse trajeto com a gente, nesse mergulho profundo. Continuem questionando os próprios reflexos. Até a nossa próxima exploração.